Dia 13 de agosto de 1521, após pouco mais que 2 longos anos, o último líder mexica, Cuauhtémoc, é capturado pelos espanhóis. É consumada a conquista do México Tenochtitlán, a principal cidade da Federação Azteca. Contudo, como é que podemos explicar tal façanha? Embarcaremos nas águas do passado em busca dessa resposta. Sejam bem-vindos ao podcast Navegando na História. Içaremos velas para o episódio de hoje. Como explicar a conquista do México? O mar que desbravaremos é tempestuoso. Não há uma história definitiva de um evento tal como ele exatamente ocorreu, mas sim histórias. Ou no termo mais apropriado, historiografias. A historiografia é, basicamente, a escrita da história. Ela é construída pelo historiador a partir de diversos vestígios do passado, que chamamos de fontes. É para essas fontes que dirigimos os nossos questionamentos. Assim, a narrativa que construímos está diretamente relacionada às fontes que escolhemos mobilizar. Então agora podemos retornar à nossa pergunta inicial. Como a historiografia explicou a conquista de México? O primeiro esforço de construção de uma síntese do que foi a conquista do México foi feita pelo autor norte-americano William Prescott em seu livro The Conquest of Mexico, de 1843. Prescott era um autor romântico e, como tal, adorava a literatura de cavalaria. Dessa forma, ele fará que Hernán Cortés seja o cavaleiro, o herói de sua história. Podemos perceber isso bem nesse trecho. Antes de embarcar, Cortés dirigiu a seus soldados com um curto discurso, mas veemente. Disse-lhes que estavam prestes a iniciar uma nobre empreitada, uma empresa que tornaria seus nomes famosos para todo sempre. Ele os conduzia aos países mais vastos e opulentos que algum europeu já havia visitado. Diz Cortés: "Eu ofereço a vocês um prêmio glorioso", continuou, "mas ele só será obtido por meio de trabalho incessante. Se trabalhei duro e apostei todas as minhas posses nessa empreitada, é por amor à fama que se constitui a mais nobre recompensa do homem." Para Prescott, será esse pequeno grupo de aventureiros que o Cortés estava discursando que conquistará o vasto e opulento Império Azteca. Agora, como que tão pequeno grupo de aventureiros puderam realizar tão grande prodígio se constitui como um grande problema? Nesse feito heróico, a resposta só pode estar contida na própria elaboração da pergunta. Poucos homens conseguiram conquistar vastos impérios, pois, naturalmente, eram de uma grandeza excepcional. Nesse sentido, podemos perceber que a conquista é explicada por Prescott como uma suposta vitória da superioridade civilizacional dos espanhóis em relação aos indígenas. Ou seja, numa disputa entre o superior e o inferior, o superior sempre prevalecerá. Tanto é que sua narrativa se centra, sobretudo, em aspectos técnicos e bélicos da expedição de Cortés, que representariam essa superioridade. Aí, por exemplo, havia 500 espanhóis munidos com 14 canhões, 16 cavalos, 18 escopetas e... E é isso mesmo. Enfim, nisso consiste o então chamado paradigma de Prescott. Um pequeno número de homens superiores conquistou uma infinidade de indígenas. E, brincadeiras à parte, por incrível que pareça, esse é um modelo explicativo que, até hoje, continua muito influente. A partir das crônicas que foram deixadas por Cortés e outros autores espanhóis, como Bernal Díaz del Castillo e Francisco Lopes de Gomara, temos uma visão da guerra da conquista do México dos pretendidos vencedores. Visão essa apropriada pela narrativa de Prescott. Mas qual seria então o ponto de vista dos que foram vencidos? Haveria uma história dos vencidos? De acordo com as explicações que vimos até então, esse só poderia ser o lado indígena da história. O autor Miguel León Portilla, com sua obra La Visión de los Vencidos, de 1959, buscou preencher parte dessa lacuna, evidenciando a importância dos textos em língua náhuatl para entendimento da conquista. Dessa forma, completar-se-ia o espelho histórico em que se reflete a conquista. As fontes que compõem esse reflexo são multifacetadas. Por enquanto, vamos deter somente uma dessas. Os mais antigos testemunhos da conquista são os seus Iconoclátli, os Cantos de Angústia, compostos por alguns poetas náhuatl sobreviventes.
Um desses é o canto que se refere aos últimos dias do sítio de México Tenochtitlán, registrado em Anais Históricos de Tlatelolco, de 1528, por um autor indígena anônimo dessa mesma província, Tlatelolco. Para Portillo, este é um retrato da reação dos mexicas ao contemplar a destruição desse mundo. E tudo isso nos aconteceu. Nós vimos, nós admiramos. Com essa sorte lamentável, essa triste sorte, suportamos a angústia. Nos caminhos jazem as flechas quebradas. Os cabelos estão desgrenhados. As casas perderam o telhado. As casas se tornaram rugas. Os vermes infestam as ruas e as praças. E os cérebros mancharam as paredes das casas. As águas estão como vermelhas, estão como tingidas. E quando as bebemos, bebemos águas de salitre. E nós bebemos aquela água salitrosa. Então batemos nos muros de tijolo. E nossa herança não era mais do que um buraco. Os escudos nos protegeram, mas em vão quisemos povoar a solidão com escudos. Bem, mesmo com o avanço de discussão promovido por Portillo, a sua tese da visão dos vencidos ainda assim retoma ou atualiza o paradigma de Prescott. Essa mudança de enfoque dos vencedores para os vencidos, ou seja, das fontes espanholas para as indígenas, ainda implica que, de fato, podia-se definir polos essencialmente antagônicos na conquista do México. Seguindo com essa lógica de grupos homogêneos, teríamos, de um lado, os diversos povos indígenas, que são os vencidos, mesmo os aliados dos espanhóis, pois eles também estariam fadados a se tornarem vencidos em algum momento. E do outro lado, estão os espanhóis, os vencedores. É interessante ressaltar que nem mesmo os vencedores eram um grupo coeso. Até os espanhóis, como a gente já viu, tiveram suas dissidências e diferenças internas, como sugere, por exemplo, o conflito de Cortés e de Velázquez. Nesse sentido, a derrota do grupo indígenas, ou seja, a conquista, significou tanto para Prescott como para Portillo um marco na história da nação mexicana. Foi o fim do mundo e da cultura náhuatl. Portanto, a principal contribuição desse relato seriam os valiosos testemunhos daqueles que tiveram, de acordo com o autor, a sua cultura destruída, conforme vimos no Canto de Angústia de Tlatelolco. O percurso que traçamos até aqui agora nos leva ao autor Tzvetan Todorov. Antes de ouvirmos o que ele nos apresenta em sua obra, A Conquista da América, de 1982, devemos ressaltar desde já. O seu objetivo é construir uma história exemplar, ou seja, uma narrativa que, ao fim, tem uma moral a ser transmitida. Para entender sobre a relação de alteridade que se constitui na descoberta que um eu faz de um outro, de cultura radicalmente diferente, elege como maior exemplo histórico disso o encontro dos europeus com os indígenas da América. Nesse sentido, podemos formular da seguinte forma a pergunta que Todorov dirigiu às fontes. Como o outro, os indígenas são construídos e entendidos no discurso dos espanhóis. Nesse encontro entre dois mundos, haveria um processo bem definido da forma que o eu se relaciona com o outro, que se consiste em descobrir, conquistar, amar e, por fim, conhecer. Para não nos perdermos em nosso trajeto, vamos nos deter no conquistar. A personagem que representa essa parte do processo é Cortés. A figura do capitão é tida, desde o início, como emblemática. Ele é o primeiro conquistador a possuir uma consciência política e até mesmo histórica de seus atos. Seu objetivo inicial, diferente dos outros conquistadores, não são as riquezas, mas sim a compreensão dos signos desse novo mundo. Esse objetivo é ressaltado por sua primeira ação, buscar um intérprete que o intermediasse no contato com os indígenas. Por meio dessa compreensão da comunicação, Cortés dominava também as informações, através da fundamental atuação de seu intérprete, Amalinde. De acordo com Todorov, é nessa capacidade de leitura dos signos e, consequentemente, da sua produção, que reside o sucesso de Cortés. O capitão compreendeu o valor dos símbolos para os indígenas e usava isso a seu favor. Os mexicas, especialmente Montezuma, por sua vez, não teriam dado conta de compreender os espanhóis, por conta dos princípios cíclicos e fatalistas de sua cultura. Mas o que são esses princípios? Bem, há um tipo de comunicação que é predominante na vida azteca: a comunicação entre o indivíduo e o mundo.
Os astecas interpretavam a realidade por meio de indícios e símbolos do mundo, ou seja, era uma realidade super determinada por presságios do passado, ou profecias, já que passado e futuro se repetiam. Essa predeterminação do presente por presságios passados é o que caracteriza as atitudes de Montezuma como fatalistas. Em outras palavras, as profecias presságios causam um efeito paralisante nele. Trata-se de uma submissão do presente pelo passado. Nesse sentido, é significativo que nos relatos indígenas posteriores, a vinda dos espanhóis é sempre precedida por um presságio. A vinda deles já foi anunciada e a sua vitória definida. Esse encontro, evento puramente humano e singular, só se tornaria inteligível, ou talvez até mesmo aceitável, à medida que ele se inserisse em uma rede previamente existente de relações sobrenaturais e naturais do mundo. Dessa forma, várias das ações de Cortés visavam muito mais objetivos simbólicos do que realmente efetivos. E para isso, a aparência e a reputação eram fundamentais. Conforme ele mesmo afirma, o desfecho da guerra depende muito de nossa reputação. Nesse sentido, Todorov chega a associá-lo com uma mentalidade nascente da época, que terá sua maior expressão em Maquiavel. De modo geral, no mundo de Maquiavel e de Cortés, o discurso não é determinado pelo objeto que descreve, nem pela conformidade a uma tradição, mas é construído unicamente em função do objetivo que se procura atingir. Mas, voltando agora à questão da conquista. Todorov aponta 3 fatores que contribuíram para o êxito da conquista do México. Primeiro, o comportamento ambíguo e hesitante de Montezuma. Segundo, a exploração que Cortés fez dos conflitos internos entre as populações daquela região. E terceiro, a relativa superioridade dos espanhóis em relação às armas. Há algo de comum entre esses motivos. Tudo foi possível porque os indígenas teriam perdido o controle da comunicação. A capacidade interpretativa de Cortés e a consequente manipulação dos símbolos e da linguagem em seu contato com os astecas explicariam a conquista como um todo. Nesse sentido, para Todorov, a conquista do outro é, sobretudo, uma conquista da comunicação. Devemos ressaltar, em si, a linguagem não é um instrumento unívoco, serve igualmente à integração no seio da comunidade e à manipulação de outra. Mas Montezuma privilegia a primeira função, Cortés a segunda. Portanto, para Todorov, essa suposta capacidade hermenêutica, ou seja, interpretativa de Cortés, especialista na comunicação humana e da leitura de signos, foi fundamental para que pudesse adaptar-se e improvisar de acordo com a situação, arte tão necessária numa situação tão complexa e inédita como a conquista. Nisso residiria a intrínseca vantagem dos espanhóis e, ao mesmo tempo, a inevitável derrota de Montezuma. Conforme creio que já podemos perceber, nessa obra ainda temos ecos dos paradigmas de Prescott e da visão dos vencidos. A conquista do México é explicada, assim como foi um evento inevitável, pela superioridade civilizacional de Cortés em entender os signos, enquanto Montezuma, representante dos indígenas como um todo homogêneo, místico e resignado, orienta-se por uma cultura fatalista. Chegamos agora na última parte do nosso percurso pelas diferentes formas que a historiografia narrou e entendeu a conquista do México. Reparem que, até então, não tivemos o cuidado de distinguir a conquista de México da conquista do México. Não se trata apenas de um sutil descuido linguístico. Quando falamos da conquista de México, referimos-nos à tomada da cidade de México Tenochtitlán, o centro político da Confederação Mexica. Por outro lado, a conquista do México refere-se à conquista de todo o território do que compreenderá futuramente a Nova Espanha, que é, de grosso modo, a base territorial do México atual. É dessa distinção que nascem os problemas dos paradigmas que tratamos até então. Percebe-se que o grande problema gira em torno da seguinte pergunta: quem de fato foram os vencidos? A conquista de México, que iniciou-se em 1519, com a chegada da expedição de Cortés à província de Yucatán, e que teve seu fim em 13 de agosto de 1521, dia da captura do último Tlatoani, Cuauhtémoc, e da consequente queda de México Tenochtitlán, não representa o fim de todos os povos indígenas da região. Na realidade, em 1521,
houve apenas a consumação da derrota política da desgastada Confederação Mexica, que, ao final, era composta somente por indígenas das províncias de México Tenochtitlán, México Tlatelolco e Iztapalapapam. Desgastada, pois, à medida que México Tenochtitlan enfraquecia-se com a guerra, muitos de seus povos tributários juntavam-se à confederação que Cortés participava. É até difícil afirmar que Cortés a comandava. Conforme aponta Eduardo Natalino, não estamos diante de um processo que polarizou os espanhóis e os indígenas, mas sim de um rearranjo da ordem política militar e tributária da região, na qual os espanhóis eram apenas novos, mas fundamentais participantes. Isso fica evidente numa outra fonte de origem indígena, tlaxcalteca, o lienzo de Tlaxcala, um enorme pano feito a pedido do vice-rei da Nova Espanha, que representa, em pinturas pictográficas, a participação desse na Guerra da Conquista. A presença de figuras que representam o poder castelhano, sem dúvida, também central, não excluiu as antigas composições dos poderes locais tlaxcaltecas. Além disso, nessa fonte, a conquista não se encerra com a queda de México Tenochtitlan, tampouco a participação indígena nesse processo. O processo continua com dezenas de outras representações de outras conquistas, realizadas por espanhóis, tlaxcaltecas, totonacas e inclusive mexicas derrotados que se aliaram à confederação vencedora. Assim, é necessário a gente afirmar, não foi um punhado de homens excepcionais que conquistou o México Tenochtitlan. Os indígenas, aliados de Cortés, sobretudo os tlaxcaltecas, como a gente viu na parte factual desse evento, foram fundamentais nesse processo. Foram eles que deram dimensão à sua tropa. É interessante que o próprio Cortés, em suas relações, deixou isso claro. As palavras do capitão: os índios, nossos amigos, fizeram tão grande despojo que não podíamos lhes conter, pois éramos apenas 900 espanhóis, e eles mais de 150 mil. Isso evidencia uma característica da chamada nova historiografia da conquista, que podemos citar como expoentes Eduardo Natalino dos Santos, cujas conclusões a gente apresentou agora há pouco, e Matthew Restle. Esses autores, conforme eles mesmos deixam muito claro, não estão trabalhando com nenhuma fonte inédita. São fontes que sempre estiveram disponíveis. Entretanto, a novidade está na proposição de novas perguntas e novos problemas como ponto de partida para a análise desses documentos. Além do exemplo de Natalino, um outro que nós temos é a obra Sete Mitos da Conquista Espanhola, do Reston. Lembram-se do paradigma do Prescott? Este é um dos mitos que Reston tenta desmistificar, o da conquista como realizada por um punhado de homens excepcionais. Para desconstruir esse mito dos homens excepcionais, Reston remonta às suas origens. O início dessa forma de se entender a conquista como feito de um pequeno grupo de aventureiros está associada à natureza das fontes utilizadas para enredar essa narrativa, as probanzas e as relações espanholas. Os objetivos das narrativas desses documentos eram, justamente, enaltecer feitos próprios, a fim de angariar alguma mercê régia. O patrocínio da coroa estava diretamente relacionado ao desenvolvimento do mito dos grandes homens. Em um contexto mais amplo, a escolha e a expectativa na composição das probanzas inserem-se numa cultura política da patronagem, que era vigente na Espanha do século XVI. Entretanto, algumas probanzas tiveram uma grande recepção em Espanha, entendidas como crônicas da conquista, sendo publicadas e muito difundidas. Dessa forma, as probanzas difundiram-se como a narrativa histórica da época. Conforme aponta Reston, a probanza transformou-se em crônica. As probanzas foram usadas como base de histórias, e as obras históricas, como a de Prescott, adotaram as convenções da probanza. A mais notável dessas convenções era o tratamento dispensado aos indivíduos, sobretudo aos heróis aos quais a conquista podia ser atribuída. Essa cultura da probanza tornou-se a forma convencional de representação da conquista. Ao mesmo tempo, se justificava também o empreendimento colonial e imperialista. A conquista passou a ser entendida como uma missão dupla, que é levar a civilização e o cristianismo para o Novo Mundo. As crônicas mais influentes da época, que a gente já se referiu, Cortés, Gomora e Bernal Dias, associavam a conquista ao heroísmo pessoal do próprio Cortés.
Assim, mesmo no século XVI, a façanha da conquista já era associada à pessoa do capitão, e ele se tornou um conquistador emblemático. Por fim, devemos ressaltar que as façanhas, comumente atribuídas à sua individualidade como sinais de sua distinção e astúcia singulares, nada têm de únicas. Conforme aponta Resto, as estratégias adotadas por Cortés, a criação de um cabildo, por exemplo, as demonstrações teatrais e reais de poder, conforme apontou Todorov, o uso de intérpretes de aliados indígenas, a busca por metais preciosos, o aprisionamento de líderes, era tudo, na realidade, uma rotina, ou podemos falar até mesmo num roteiro dos conquistadores. Muitas dessas estratégias já eram utilizadas antes do primeiro contato com a América, nas primeiras experiências coloniais ibéricas nas Ilhas da Madeira e das Canárias. Nas palavras de Reston, o padrão da conquista era um conjunto de procedimentos seguidos por muitos, não atos excepcionais de alguns homens apenas. Portanto, esse pretendido heroísmo cavalheiresco de Cortés, originado nas suas próprias narrativas, foram reatualizados pela obra de Prescott. Eram explicações fáceis para eventos complexos e multifacetados, uma narrativa clara de heróis e vilões que rumavam uma predestinada vitória da civilização sobre os bárbaros. Elementos esses que são muito atraentes para um grande público. Dessa forma, encerramos a nossa viagem de hoje, na qual navegamos pelos mares da história da conquista de México. Agradecemos ao nosso professor, Luiz Estevão de Oliveira Fernandes, que nos orientou durante todo o percurso de entendimento desse instigante evento, que não é apenas uma história consumada no passado. Conforme vimos, é uma história muito viva, que, ainda hoje, gera embates e disputas por sua narrativa e memória. Aqui quem vos fala é Tiago e nos batidores, Lauro. Esperamos que tenham tido uma viagem agradável para essas águas da conquista. Câmbio, desligo.